Boa noite a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Espero que você tenha tido um domingo muito abençoado na presença de Deus. Hoje estamos falamos pela manhã e agora à noite continuaremos, falando sobre o Poço de Jacó, dentro da nossa série Água, que tem como objetivo mostrar lições aprendidas no encontro da mulher samaritana com Jesus Cristo, lá em frente ao Poço de Jacó. O texto é João, capítulo 4, você pode deixá-lo aberto se você quiser, e nessa noite vamos juntos aprender lições claras da palavra de Deus, usando o Poço de Jacó como uma referência do próprio Senhor Jesus acerca dos valores da fé cristã. Por alguns instantes quero te desafiar a imaginar o que aconteceu lá no Poço de Jacó. Tente alimentar a sua mente com a imagem descrita no Evangelho de João, capítulo 4. Primeiro imagine o Senhor Jesus, que saiu lá da Judéia e há 3 dias está caminhando com seus discípulos em direção a Galiléia. Imagine Jesus se aproximando ali do Poço de Jacó, já o sol está bem no centro do céu, é meio-dia, e o Senhor Jesus então diz aos seus discípulos: vão comprar comida, eu vou ficar aqui. E ele se senta ali no poço, e bem nesse momento uma mulher vem. Ela vem retirar água, é meio-dia, não quer encontrar ninguém, vem talvez já suada, o calor é imenso. Jesus também está ali cansado, talvez suado também, e ali ao meio-dia, a mulher que foi buscar água, encontra com o Senhor Jesus. E dentre outras coisas que ela ouve, veja que preciosidade, é o descrito no verso 14 do capítulo 4. O Senhor Jesus olha para aquela mulher e diz então: mas quem beber da água que eu lhe der, não terá mais sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher saiu de casa porque queria ir até o poço, mas ela encontrou com o Senhor Jesus Cristo. E talvez a primeira lição que todos nós devemos aprender nessa cena descrita em João 4, é que de certo modo todos nós, homens e mulheres, com um sentido religioso que nos foi dado pelo próprio Deus, nós buscamos a religiosidade, mas pela graça de Deus, em vez de encontrarmos a religião, nós podemos encontrar o próprio Cristo. Em vez de saciarmos a nossa sede espiritual com a religiosidade criada por nós mesmos, nós podemos matar a nossa sede com o Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós, e que é a água viva que sacia a nossa sede. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre esse poço, o Poço de Jacó. Eu fiz algumas ponderações pela manhã, mas seria muito interessante que você, que não estava, tivesse algumas ideias para alimentar a cena que você começou a criar aí na sua mente. O Poço de Jacó
fora construído por Jacó e sua família. Era também chamado de Poço de Sicar, ou Fonte de Jacó. Os poços antigos recebiam o nome daqueles que o escavavam. Por isso aquele era o Poço de Jacó. Um poço famoso, conhecidíssimo. Poço que já servira por gerações e gerações para saciar a sede de muita gente. Aquele poço fora escavado em pedra calcária, tinha originalmente 32 metros de profundidade, com o tempo foi diminuindo de tamanho, dado tantas pedras que as pessoas começaram a jogar lá dentro. Hoje não tem mais do que 20 metros de profundidade. Um poço de 2,3 metros de circunferência, um poço que hoje tem mais de 3.600 anos. Não é o poço mais antigo do mundo. Os poços mais antigos, que estão na região de Chipre, chegam a 5.000 anos de antiguidade. Poços bem antigos. Mas esse poço em especial serviu pela manhã para nos lembrarmos de 3 lições importantíssimas. A primeira lição é que nós, seres humanos, podemos até construir poços, mas não podemos produzir água. Se o poço é a representação daquilo que o ser humano cria, nós podemos trazer essa realidade para a vida religiosa e podemos dizer que nós, seres humanos, criamos elementos religiosos. Nós criamos tradição religiosa, nós criamos canções, nós criamos liturgias, nós construímos lugares. Esses são os nossos poços, porém somos incapazes de produzir o poder de Deus, incapazes de produzir perdão, incapazes de produzir graça, incapazes de produzir misericórdia. O poço é finito porque ele depende da nossa elaboração humana, mas a água, símbolo do próprio Cristo, é muito mais importante que o poço. Nós criamos a religião, mas só Jesus é quem pode dar vida e salvação. A segunda lição que aprendemos pela manhã é o que dá valor ao poço, não é a sua construção, mas sim é o fato dele produzir água. O poço não é importante só por ter sido construído com determinados tijolos, estar em determinada região e, quem sabe, receber esse ou aquele nome. O que torna um poço importante é o fato dele produzir água. A mulher, quando saiu da sua casa e foi até o poço, não foi pelo poço, mas sim pela água. Nós, queridos irmãos, não buscamos a religião. Ela para nós é um meio. Nós buscamos a Cristo. O nosso alvo não são as produções que nós mesmos fizemos. Hinos, cultos, templos, são apenas meios, são apenas poços. Para nós, é o Senhor Jesus quem realmente vale. O que buscamos não é o poço, mas é a água viva, é o próprio Cristo Jesus. A terceira lição que estudamos pela manhã é que poço sem água é, no máximo, patrimônio histórico. O poço, quando não produz mais água, ele perde a sua finalidade essencial. Você de vez em quando vê pela televisão alguém caindo dentro de um poço abandonado. Não vê? De vez em quando isso acontece. Por quê? Porque aquele poço não tem mais serventia. Ele agora vai ser abandonado. Poços, quando não produzem mais água,
podem se transformar até em um grande perigo para nós. O que faz o poço importante é a água que ele produz. Quem está sedento não vai atrás de um poço porque ele é famoso, mas vai atrás de um poço que pode lhe dar água. Muito bem. Agora vamos a algumas lições da palavra de Deus novas nesse culto. Quero que você comece lendo comigo João 4:10. E peço que você leia, para que essa verdade fique clara na sua mente e no seu coração. Vamos ler juntos? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, e ele lhe teria dado água viva. Conseguiu extrair a verdade da palavra de Deus? É Jesus dizendo. E talvez se você voltar àquela cena, Jesus está ali na frente do poço, e ele tem uma lição para nós. Qual é a lição? Resumida numa pequena frase. Se você me conhecesse, se você conhecesse o meu poder, se você soubesse o que eu posso fazer por você, você não estaria atrás da água que está dentro do poço, você estaria atrás de mim, você me buscaria, você faria algo, não para tentar extrair água de dentro desse poço, mas você buscaria a mim. Irmãos, há uma busca do homem chamado pós-moderno por uma série de poços diferentes. Há um trânsito, uma corrida atrás de poços diferentes. Alguns buscam poços tradicionais, outros poços contemporâneos. Alguns estão atrás do poço simbolizado por determinado pregador. Outros atrás de um poço que tem a ver com um ambiente melhor, diferenciado. Outros ainda atrás de um poço que possa ser considerado um poço mais moderno. Mas para aqueles que buscam por um poço, Jesus diz: ah, se você soubesse o que pode acontecer, se ao invés de buscar um poço, você buscasse a mim. Ah, se você soubesse como eu sou muito maior do que um poço. Ah, se você soubesse como eu posso abençoar sua vida. Você não passaria a vida atrás de um poço, você iria à minha presença. Irmãos, nessa busca por um poço ideal, existe até o que estamos assistindo pela televisão, as chamadas guerras religiosas. Essas guerras não são novas, são antiquíssimas. Houve época em que exércitos matavam um ao outro, literalmente, indo atrás de um poço como esse, a chamada época das cruzadas. Na sua religiosidade, os homens começaram a ir atrás de lugares, atrás de personagens, atrás de utensílios, atrás de canções, atrás de dias especiais, e se esqueceram do mais importante, que é o próprio Jesus. O que você de fato busca? Um poço ou Jesus Cristo? Qual é o seu maior interesse? Qual é a sua maior dedicação? É um poço?
É algo construído pelas mãos humanas? Ou você está buscando o Jesus vivo, a água viva? A partir desse verso, vamos a 3 novas lições do poço de Jacó. Quarta lição: podemos deixar poços como um legado, mas não podemos garantir o tempo em que eles produzirão água. Alguns poços dão água durante muito tempo, outros durante pouco tempo. No caso do poço de Jacó, conforme podemos ler no verso 12, algumas gerações já estavam bebendo da água daquele poço. Diz o texto, na segunda parte, do qual ele mesmo bebeu, Jacó, bem como seus filhos e até mesmo o seu gado. Um poço já com uma vida longa. Alguns poços não têm uma vida tão longa. Alguns garantem no máximo 2 gerações, nem chegam à terceira. Qual é a lição do poço em relação à longevidade e à possibilidade de encontrar água? A lição é que nós nunca sabemos por quanto tempo um poço servirá para nos dar água. Nós o construímos, nós fazemos a nossa composição, nós construímos o lugar para nos abrigar, nós tecemos uma liturgia que achamos ser ideal para a nossa adoração, mas não sabemos quanto tempo essa elaboração humana nos servirá. Nós não temos a garantia de por quanto tempo essa ferramenta que nós criamos servirá para que a água viva chegue até nós. Como não sabemos, qual deve ser o nosso olhar para o poço? Um olhar de transitoriedade. O poço não pode ser visto como eterno. O poço sempre precisa ser observado como finito. Hoje ele me serve, amanhã eu não sei. Se nós criamos um apego muito grande ao poço e ele para de dar água, nós podemos nos frustrar de tal forma que num momento para o outro deixamos a busca pela água e começamos quase a venerar o poço. Aliás, há pessoas que veneram poços, há pessoas que veneram épocas, veneram pastores, veneram templos, veneram canções, veneram métodos. Para eles o que serve não é o Deus vivo, mas sim essas ferramentas que foram criadas. Eu participei da assembleia de uma igreja há muitos anos atrás, e sempre que conto isso aos meus alunos, eles acham uma coisa absurda, mas participei de uma assembleia de uma igreja lá no Rio Grande do Sul, que estava crescendo muito. Um pastor carioca chegou lá em Santa Rosa, e começou a evangelizar, e o pequeno templo não cabia mais de tanta gente. Então, alguns irmãos da igreja disseram: pastor, nós precisamos fazer alguma coisa. O pastor disse: verdade, irmão, precisamos de um lugar maior. Ele disse: não, nós precisamos limitar o número de pessoas aqui. Porque imagine, estamos chegando para o culto e não tem mais lugar para as pessoas sentarem. Nós precisamos fazer alguma coisa. E então, 2 grupos dentro da igreja. Um que queria limitar o número de pessoas. Sabe por quê? Porque eles criam que aquele templo era um poço a ser venerado.
Eles diziam com discursos inflamados: nós construímos esse prédio, não podemos sair daqui, esse prédio é santo. E muito bem, eu participei da assembleia onde a maioria decidiu ficar como templo e mandar embora as pessoas. Tem 25 anos atrás. Sabe o que aconteceu? Se você for a Santa Rosa, você vai passar na Avenida Central e vai encontrar um prédio vazio. A 3 quadras de lá, uma igreja enorme. A igreja formada no dia em que algumas pessoas com a mão erguida disseram: nós preferimos o poço e não a água viva. O que nós queremos? Um poço ou a água viva que está em Cristo Jesus? A Bíblia afirma que há tempo para todas as coisas. É o que diz Eclesiastes 3. O que nos serve nesse tempo, talvez não nos sirva daqui a alguns anos. O que nos atende hoje, talvez não nos atenda daqui a algum tempo. Por isso, irmãos, nós precisamos ter em mente a transitoriedade das coisas. Porque sabe, a única coisa que permanecerá é o próprio Cristo. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega. Irmãos, o judaísmo na época de Jesus faliu, o farisaísmo faliu, várias outras ordens e crenças faliram, mas o Senhor Jesus continua. Irmãos, em locais desse planeta, onde o Evangelho foi perseguido, templos foram destruídos, mas a fé não morreu, porque ninguém mata Jesus. É possível matar, quem sabe, uma tradição. É possível destruir um prédio, é possível até queimar Bíblias e inários, mas ninguém tem poder para matar o Cristo vivo. Ninguém tem poder para diminuir o poder desse Jesus. Por isso, o poço é transitório. Nós o construímos. Precisamos reformá-lo? Vamos reformá-lo. Aqui não tem mais água? Não há problema. Porque nós temos uma fonte de água viva. E quem é a fonte, senão o próprio Cristo, que habita no nosso coração? Quinta lição do poço de Jacó. O que mata a sede não é o poço, mas sim a água. Parece uma verdade tão simplória, mas às vezes eu tenho a impressão de que na religiosidade de algumas pessoas, o que elas pensam é que o poço é que mata a sede e não a água. Você já foi na casa de alguém e logo ali na sala, quem sabe você encontrou um móvel muito bonito, cheio de taças, cheio de copos de cristal lindos que estão ali fechados? Já aconteceu? Eu fui visitar uma família certa vez, eu era bem adolescente ainda, e havia não só um móvel, acho que é cristaleira, o nome é cristaleira que chama, né? Uma cristaleira linda, linda, linda. Era um culto que nós fomos ali, muita gente, uma cristaleira linda. E você sabe, criança não é moleza. Criança brinca lá, brinca para lá, acabou o culto e pá. E uma das crianças resolveu abrir a cristaleira. E você sabe, uma criança faz uma arte, todas a acompanham. Daqui a pouco caiu uma aqueles copos lindos. Caíram 2, caíram 3. Eu já fui me esconder
porque sabia que alguém ia pagar o pato daquilo. E de fato o dono da casa ficou muito bravo, com razão. Afinal de contas, eram peças caras, bonitas, estavam ali fechadas direitinho. Eu acho que aquele homem nunca mais fez culto nenhum na casa dele. E o medo de quebrar outros copos. E sabe, irmãos, às vezes nós, com a nossa religiosidade, nós quase que vamos construindo verdadeiras cristaleiras. Vamos guardando com uma veneração elementos da tradição religiosa, que nós já usamos no passado, hoje nem usamos mais, mas nós guardamos com um carinho tão extremo, mesmo carinho que não é mostrado pela obediência à palavra de Deus, por uma vida de oração, por uma vida ética e moral compatível com os ensinos de Jesus. Nós quase que ficamos ávidos por possos, por formas, mas quase não ligamos para a essência de tudo, que é o Cristo vivo. As coisas passam, nós passamos. E o Senhor Jesus, quando disse: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e Ele lhe teria dado água viva. Não perca tempo buscando poço, enquanto você pode buscar a água viva. Não seja tão zeloso pelo poço, se você não é zeloso com o relacionamento com a água viva. Não seja tão apaixonado pelo poço, se você não é dupla ou triplamente apaixonado pela água viva. Não permita que o poço para você seja mais importante do que a água viva, porque no momento em que a sua busca for um poço, Jesus se tornará para você apenas um acessório e não o centro da sua adoração, da sua vida, da sua história. O poço não mata a sede. Quem mata a sede é água. E a água é o próprio Cristo. A água viva. Na busca de poços diferentes está acontecendo no nosso tempo um fenômeno, estudado já por várias pessoas, chamado migração cristã ou evangélica. A migração é a busca de alguns crentes por um poço diferente, né? Esse não está bom, vamos naquele, vamos naquele, vamos naquele outro. É uma verdadeira migração. Uma busca incansável por diferentes poços. E talvez você conheça pessoas que estão nessa busca. Quem sabe um pregador diferente, quem sabe um lugar diferente, quem sabe um método diferente, quem sabe uma tradição diferente, quem sabe algo que venha de alguma forma suprir um anseio que tais pessoas têm. Essa migração tem sido estudada, e um dos fenômenos que essa migração nos trouxe é a chamada dependência de alguns cristãos, não por Cristo, mas sim por estruturas. Alguns cristãos se tornaram tão dependentes de poços, que eles são capazes, inclusive, por pagar caro por um poço novo. São capazes de andar para muito longe, por causa de um poço novo.
são capazes até de sofrer intensamente, em função de um poço, de uma estrutura. Recentemente, um estudioso do seminário de Dallas, nos Estados Unidos, declarou que essa geração que migra buscando satisfação aqui, acolá e ainda mais um pouco ali, essa geração aos poucos desprendeu-se de Jesus. Essa foi a frase. Eles se desprenderam. Não precisam de Jesus. Não querem Jesus. O que querem é algo novo. O que querem é algo diferente. O que querem é uma dependência emocional em cima de um personagem, em cima de um lugar, em cima de uma tradição. A eles a mesma frase de Jesus à mulher samaritana: ah, se você soubesse quem eu sou, você me pediria, e eu te daria água viva. Prenda-se, amarre-se, se abrace a Jesus. É dele que você precisa. Devote-se a Cristo, entregue-se a Cristo, viva para Cristo, porque é Ele quem sacia a sede espiritual. Última lição do poço de Jacó. O poço deve ser construído onde tem água, pois poço não atrai água, é atraído por ela. Descobri um pouquinho antes do culto que é um membro aqui da nossa igreja que já escavou até um poço. Você sabe como que uma pessoa escolhe o lugar onde vai cavar um poço? Como você acha que acontece? Será que a pessoa sai e diz assim: olha, aqui acho que eu vou construir um poço. Olha que lugar bacana. Vou construir um poço aqui. Porque quando eu furar o chão, esse poço aqui vai atrair água. É assim que alguém constrói um poço? Obviamente não. A pessoa primeiro estuda um lugar onde, com certeza, há água nas profundezas. E aí sim, ela vai construir um poço, vai escavar. Porque o poço não atrai água. Nós cavamos o poço onde sabemos existirá. É interessante que muitas vezes nós temos uma ideia contrária em relação à nossa fé. Nós achamos que é o poço quem atrai. Nós achamos que é o lugar sendo construído que automaticamente atrairá para si adoração e louvor sincero. Nós achamos que é uma letra, é uma canção que automaticamente fará pessoas adorarem ao Senhor. Nós vamos colocando na nossa mente que aquilo que nós construímos necessariamente irá atrair o favor, as bênçãos e o cuidado divino. Mas não deveria ser o contrário. A fonte não é o próprio Deus. O poder não está no próprio Deus. Não é Ele o Senhor dos céus e da terra. Logo, nós deveríamos buscá-lo e perguntar: Senhor, que poço tu queres? Onde queres? O que te agrada? Como, na nossa elaboração humana, podemos de alguma forma nos aproximar de Ti? Uma das tarefas que dou aos meus alunos na faculdade é eles levarem recortes de jornal ou print screen de tela, mostrando elementos interessantes da fé cristã. Outro dia, um aluno levou
de um jornal evangélico uma campanha que, se não fosse trágica, seria cômica. Eram as 7 semanas do fogo vivo. O que eram as 7 semanas? Um pedaço de papel dizia: como está a sua vida? Se você está, aí tinha uma lista: desempregado, solteiro há muito tempo. É verdade, estava exatamente isso. Solteiro, se ganha pouco, enfim, era uma lista enorme, acho que eram 11 elementos ali. Se você está vivendo qualquer situação dessas, então, essa semana é para você. E aí dizia que você tinha que participar de 7 cultos que aconteciam, um por semana. Em cada culto você deveria levar alguma coisa. E dizia lá o que levar, e lá no finalzinho: com certeza, sua vida vai mudar. Muito bem. Que certeza é essa? É a certeza das 7 semanas? É a certeza daquele culto? É a certeza do pregador ou ministro oficiante daquele culto? Qual é a certeza? Porque essa certeza é essa. Então nós estamos falando de poço e não de água viva. O Deus em quem cremos, irmãos, não é o Deus que age apenas em 7 semanas. Ou não é o Deus que dá emprego apenas quem tem uma carteira de trabalho ungida. Não é o Deus que cura apenas no culto da sexta-feira, o famoso culto dos milagres. Não é o Deus que fará determinadas coisas porque nós decidimos que tais coisas acontecerão se as pessoas fizerem isso, aquilo ou aquilo outro. O nosso Deus não é refém de poços. O nosso Deus não é refém de estruturas. O nosso Deus não é refém da nossa elaboração humana. O nosso Deus é um Deus poderoso bastante para fazer tudo o que quer, como lhe apraz. O nosso Deus é tão poderoso que Ele não precisa de um poço para trazer água viva à superfície. O nosso Deus não precisa de um local especial, de um dia especial, de uma roupa especial, de um vocabulário especial, porque Ele é o Deus dono de todas as coisas. O nosso Deus, portanto, não é atraído pelo poço, mas nós somos atraídos a Ele, e com humildade de coração, nós perguntamos a Deus: Deus, o que nós podemos fazer para que te adoremos, para que de alguma forma alegremos o teu coração? Será que essas canções, elas podem ser usadas, Deus, para te engrandecer? O que achas? Eu sempre me preocupei, não tanto com o tempo em que foi escrito, ou o ritmo de uma canção, mas sim com a forma com que ela foi escrita. Porque é o coração quebrantado diante de Deus que vai aos poucos elaborando poços, que ainda sendo transitórios, podem naquele momento servir para que a água viva se torne, quem sabe, mais real dentro da nossa percepção humana. Portanto, o poço não atrai água, mas a água, ela pode atrair o poço. E nós, como Igreja de Jesus, precisamos dessa sensibilidade, precisamos desse temor a Deus, perguntando sempre a Ele: Pai,
Assim nós vamos te alegrar, assim nós vamos te honrar. Podemos realizar dessa forma. É a submissão a Deus, não ao poço. O poço passa, a água viva permanece. Encerro com uma frase que elaborei como resumo dessa mensagem. Nossa provisão espiritual está em Jesus Cristo e não em qualquer tradição humana, por melhor que seja. A religiosidade não alimenta a nossa alma, por isso, quando ela deixa de nos levar a Cristo, tornando-se por vezes nossa busca espiritual, deve ser substituída. Nada e ninguém pode ocupar o lugar de Jesus Cristo em nossa vida. Nada nem ninguém pode ocupar o lugar de Jesus Cristo em nossa vida. Logo te pergunto, o que você está buscando? Um poço ou água viva? Qual é a sua busca? Quer pensar um pouquinho sobre isso? Que tal você fechar os seus olhos e orar? Pense, qual é a sua busca? Você está buscando Cristo vivo? Ou você está buscando algo? Está buscando um formato? Está buscando um culto que agrade você? Está buscando uma mensagem que você goste? Está buscando um local que te ofereça uma infraestrutura? O que você está buscando? Primeiro busque Jesus. Ele é a água viva. E aí sim, um poço onde você possa ter acesso a essa água viva. Mas primeiro, Jesus. Não é um local primeiro. Não é uma formalidade. Mas é um relacionamento. O relacionamento com Jesus. Nós oraremos juntos. E você, enquanto ora, pergunte a si mesmo, qual é a sua busca? E se você deseja começar uma busca nova hoje, não mais a um poço, mas sim a água viva, não mais a uma religiosidade, mas sim ao próprio Jesus, se você deseja isso, nós vamos orar por você. Porque tudo aqui que fazemos é transitório. Só Jesus é eterno e dura, portanto, para sempre. Vamos orar juntos. Você gostaria hoje de buscar a Jesus, de entregar-se a Jesus? Quer que oremos por sua vida? Você está buscando poços, mas hoje a palavra de Deus te diz que você precisa de água viva, não de um poço a mais. Se você quer hoje começar uma busca a Jesus, que tal nós orarmos por você? Alguém que gostaria que orássemos por sua vida? Se alguém, erga sua mão apenas para eu saber. Alguém que quer que oremos por sua vida? Se há, erga sua mão. Deus te abençoe lá atrás, pode baixar. Deus te abençoe também. Deus abençoe o Senhor, pode baixar. Há mais alguém? Deus te abençoe, filho, pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Deus te abençoe, filha, pode baixar a sua mão. Deus abençoe você lá atrás. Há mais alguém aqui embaixo? Deus abençoe a senhora. Há mais alguém lá na galeria? Talvez? Alguma pessoa? Deus te abençoe, filha, pode baixar a sua mão. O rapazinho ali de mão erguida, pode baixar a sua mão, filha. Há mais alguém aqui embaixo? Deus te abençoe, querido, pode baixar. Deus te abençoe, viu, filha? Há mais alguém? Deus abençoe você também. Deus abençoe lá atrás aquela pessoa. Há mais alguém aqui embaixo? Não estamos aqui pregando poço, nós estamos pregando água viva. Se você ergueu a sua mão é porque você quer Jesus hoje à noite. Poço se acha vários. Água viva só há um. Jesus Cristo. Nós vamos orar. Se você que ergueu a sua mão se sentir à vontade, eu vou pedir que você se levante e acompanhe essa oração de pé. Se você se sentir à vontade, eu vou orar e você pode se levantar no lugar onde você está. Senhor nosso Deus, nós agradecemos
pela palavra contundente de Jesus, quando afirmou ser Ele fonte de água viva. E não apenas isso, Ele prometeu que se nós crêssemos nele, nós teríamos uma fonte a jorrar em nós mesmos. Pai, que promessa grandiosa, que bênção, é não precisarmos, Deus, viver correndo atrás desse ou daquele poço. Nós temos a fonte da água viva, que é o teu Filho Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Pai, que bênção é saber que Jesus nos supre, que Jesus nos preenche, que Jesus nos completa totalmente. E que bênção é podermos ter acesso direto a esse Jesus. Que bênção é derramarmos o nosso coração diante dele. E é isso, Senhor, que todas essas pessoas que levantaram a mão e agora se levantaram, fizeram há poucos minutos atrás. Elas entenderam, Pai, que Jesus é a fonte da água viva, que Jesus é quem faz a obra que sacia a sede espiritual da alma humana. E Pai, nós pedimos em nome de Jesus, que cada um desses queridos tenha hoje essa experiência formidável, maravilhosa, de se encontrarem com o próprio Cristo através da fé. Senhor, nós te agradecemos, porque do decorrer da história, tu usaste diferentes poços, diferentes métodos, diferentes ferramentas, diferentes tradições, para que de alguma forma nos aproximássemos da fonte de água viva. Te louvamos por essa forma descrita através do que fazemos aqui nessa igreja. Mas o que te pedimos, Pai, é que tu nunca permitas que venhamos substituir o Cristo vivo por qualquer tradição humana. Nos livre, Senhor, de sermos mais comprometidos com a obra de nossas mãos do que contigo e com Jesus. Nos livre de construirmos qualquer tradição que com a história se torne mais importante do que Jesus para nós. Queremos mais uma vez hoje exaltar Jesus e dizer que para nós Jesus é mais importante do que tudo e todos. Exaltado seja o nome de Jesus, pois é nele que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês que se levantaram, podem se sentar. Nós vamos cantar a última